Não lembro do teu pai ter o teu cacuete de goleador. Acho que fisicamente ele era muito bem para lá, tecnicamente, mas ele era goleador também. Não, ele Por fez. isso. Ele fez gols, fez gols. Meu pai deve ter feito, se eu não me engano, uns 32 gols na carreira. É. Na carreira. E aí, qual o benefício de você ter tido um pai que foi um fenômeno na posição e você do lado direito? Porque você da tua geração, acho que nem da geração dele, acho que já até hoje deve ter sido um dos laterais que mais gols marcou. Gostava do gol. Porque essa você criança, hein? gostava de fazer gol, né? Gostava. Porra, diferentemente do Denilson que jogou no Betis. Esse não. Da onde vem dá da onde mais veio, né? assistência. Essa tua gana de ser goleador jogando Chegar como na um lateral. frente. Então, eu comecei no São Paulo, na base de São Paulo, como meia-direita. Sim. Comecei como meia-direita porque eu ia assistir esses jogos com meu pai e aí eu sempre ficava encantado com o Cafuringa. Você se lembra do Cafuringa? Lembro. O Jonas, o Edu Jonas, que jogou no Santos na época do Pelé. Eduardo Jonas, ponta esquerda. Foi um dos jogadores lembro, mais não lembro. jovens a ser campeão do mundo, com 16 anos. Ele era um fenômeno. Você tá falando do Edu? O Edu Jonas, O o Edu Eduardo ponta. Jonas. É ele, o O ponta Edu esquerda. 11, tá. E aí, Meu tio. Edu Jonas. é que eu falo Edu. Entendi. Tio Edu. Eu falo Edu, vocês O não Edu, entendem. pô, camisa 11, Esse histórico do esse Santos. tá Histórico louco. do Santos. Sim, sim. Então, eu tenho convicção de Segura. que eu fui contratado, federado no São Paulo com o drible que o Edu dava. O Edu dava o rabo de vaca. Ele dava um rabo de vaca e eu ficava no jogo e falava, cara, que eu preciso aprender a fazer esse drible. E aí no São Paulo, quando eu entrei, era esse drible, eu jogava caía pelo lado, então eu dava esse drible e era batata. Então, Como é que é? Você puxava a bola de fora pra dentro? eu assim? puxava ela de fora pra dentro, ou se eu tivesse no contrário, de dentro pra fora. Mas assim, era difícil de pegar. E aí eu via esses caras, putz, eu falava, é isso, entendeu? Então essa referência sempre foi muito, muito forte pra mim. Muito forte. Você falou que começou jogando no meio. Exato, no meio. Aí você vai contar um pouquinho da tua trajetória no São Paulo, pra Exato. gente ir seguindo a ordem cronológica da situação da tua carreira. Sim. Você vinga no São Paulo como um lateral. Como lateral. Quem que te colocou como lateral? Ou foi você que optou por ser lateral? Então, aí que eu tava falando, comecei no meio de campo, tudo. E aí sempre gostei de atacar, sempre gostei de driblar. E isso era uma característica que eu tinha desde pequeno, né? E aí o São Paulo, uma época, o Peter era o treinador, né? No juniores já, porque no juvenil era meia. Então aí nos juniores, porra, vai precisar pra jogar Taça São Paulo, vou precisar de um lateral. Você não quer fazer lateral? Eu falei, professor, eu faço a lateral, mas, pô, você sabe que eu gosto de atacar, não sei o que. Ele falou, a gente monta um esquema do meio pra frente, você tá livre pra fazer o que você quiser. Pode cair pro meio, pode cair pra ponta, fica tranquilo que o volante... Fica tranquilo que o volante te cobre. Mas aí você, né, recompõe de vez em quando, dá uma Uma voltada de vez em quando, né? Dá uma voltada de vez em quando, não pode chegar lá e largar. Eu falei, não, tá bom. Aí comecei a treinar e aí era esse esquema de 3-5-2, que eu via uma facilidade de ir pelo lado do campo, de chegar mais perto da área, com mais facilidade, porque eu tava sempre de frente. E às vezes de meia muitas vezes você tá de costa, e é difícil jogar de costa. Sim. Pra caramba. Então, acabei optando, aí falei com meu pai, falei, pai, eu ia te fazer essa pergunta. Falei, pai, e aí? O Pita falou pra eu ir pra lateral, tudo. Ele falou, cara, eu acho uma boa, não tem lateral, não tem tanto lateral direito, sabe? A seleção brasileira tem aí o Jorginho na época, tem o Cafu, e você não vê muitos laterais, né? Então vai ser se você quiser chegar na seleção, vai ser uma disputa menos acirrada. Sim. Porque o meia, atacante, sempre teve um monte e os caras fora de série. E aí acabei indo pra lateral. Mas é louco isso, né? O Cafu e o Roberto Carlos, eles aposentaram uma geração, ou algumas gerações de laterais, né? Porque a gente teve Serginho, o próprio Silvinho também. Fábio Aurélio. O Fábio Aurélio. Cara, a gente teve na esquerda, na direita também. Pô, a gente teve muitos caras que não tinham espaço. Que esses dois, cara,
eles emendaram aí 3, 4 Copas e não tinha como, né, cara? Pô, Cicinho, pô... Léo Moura, Cicinho, Cara, Michael. era difícil chegar. Mesmo assim, pô, você falou, né? Ali pode dar jogo, né? Porque que realmente meias e atacantes a gente sempre teve em muito mais profusão, né? Exato. Agora, os laterais... Referência, Gabriel? Você tinha alguma referência de lateral? lateral? Quando você se firmou como lateral, você falou, peraí, eu tenho aqui uma referência, assim, ou não? Pelo meu estilo, porque, cara, e meu pai, eu sempre escutei muito ele. Sim. Ele falava lá atrás, ele via um lateral dar o chutão lá de trás, ele falava, misericórdia, cara. Porra, você não me faça isso. Cara, eu dominava a bola dentro da área e saía Verdade. driblando de dentro da área. Então a minha referência, quando ele falava assim, porra, tinha um cara que foi o melhor que eu vi jogar, que o nome dele era Leandro. O nome dele é Leandro. Flamengo. Do Flamengo. Foda. E aí eu assistia vídeo desse cara quando era pequeno. É surreal os vídeos E eu desse falava, cara, se esse cara consegue driblar lá atrás, ou seja, dá pra ser lateral e ter prazer. Porque, pô, imagina, que adianta eu ser lateral direito porque eu sou jogador de futebol e não fazer o que eu gosto? Porque eu sempre gostei da técnica mesmo. Eu gostei gostava de ir pra cima. Você tinha habilidade, E a pô. bola vinha e dava pra dar um chapéu, eu dava o chapéu, sabe? Então, isso sempre foi o importante pra mim. Me divertir também dentro da profissão.